Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Assassinado dentro do carro. O homem é morto a queima-roupa em bairro de Uberlândia agora de manhã. Não foi longe. Adolescente que teria esfaqueado o dono de carro que foi defender a namorada é apreendido. Corpo no canavial. Suspeitos de matar mulher em Uberaba estão presos. Tarifa zero, carteirinha de estudantes para não pagar passagem de ônibus em Uberlândia estão sendo entregues. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Quero agradecer sempre a sua companhia aqui no nosso Minas, que você já sabe, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Bandzap sempre liberado aí, então, para você interagir comigo, mandar os seus comentários sobre o assunto do dia, mandar os seus flagrantes. Aqui você tem voz ativa. A gente sempre também está presente nas redes sociais, no YouTube a gente está ao vivo agora. Pode compartilhar o link aí no grupo dos amigos, da família, pode rever as reportagens. E lá no Instagram e Facebook, @BandTriângulo, sempre tem muita notícia para você. Tem uma imagem lá que você precisa conferir daqui a pouquinho, tá bom? Minhas redes sociais, @Bagnetti. Terça-feira tem advogado do povo aqui para você, então, falar dos seus direitos. Mande a sua dúvida, o nome e a cidade onde nos acompanha, o nosso advogado vai responder para você. Aquela demissão que você não entendeu muito bem o que aconteceu, a aposentadoria, um produto que você comprou e não está funcionando, o que fazer agora? Manda para cá que o nosso advogado responde para você. E você também não pode deixar de participar da promoção Minas Urgente faz sala para você. É isso mesmo, ó. Quer ganhar uma sala novinha? Aí, então, para você assistir o nosso programa, sofá 2 e 3 lugares, mesa de centro, rack bonitão para você colocar a sua TV, é muito fácil. Você está vendo o Bandzap aí? Faz um vídeo com o seu celular falando por que você quer ganhar a sala do Minas Urgente. O vídeo mais criativo vai levar de presente essa super sala, tá bom? Essa semana eu vou começar a mostrar os vídeos que nós estamos recebendo aqui. Você vai ver, a criatividade do povo é boa demais da conta. E o vídeo mais criativo vai levar essa sala de presente na faixa. Então, já mande o seu vídeo para cá, tá bom? Daqui a pouquinho eu quero lembrar mais você dessa super promoção. Vamos começar falando dessa manhã de terça-feira violenta aqui em Uberlândia. Um homem foi assassinado dentro do carro, bairro Santa Rosa. Foram tiros a queima-roupa aqui em Uberlândia. Hoje de manhã, Carlos Vilela esteve no local, esteve com a polícia e traz as informações. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas Urgente. De fato, uma manhã movimentada no meio policial em decorrência dos crimes dos últimos dias e também das últimas horas. Em específico, esse que você está citando aconteceu por volta de 9h30, 10 horas da manhã hoje, horário de movimento no bairro Santa Rosa. Assustou a comunidade do bairro pelo fato como aconteceu, Bagnetti. Isso aconteceu na rua Ari Barroso. O condutor desta picape, essa caminhonete branca, estava na rua Ari Barroso. Ele chegou a parar o veículo. No momento em que ele parou o veículo, no mesmo instante, aproximou uma motocicleta. O condutor já parou ao lado do vidro do condutor e abriu fogo. Foram vários tiros a queima-roupa, acertou principalmente a cabeça deste condutor, desta vítima aí. E depois disso, o motociclista acelerou. A comunidade acionou aí as forças de segurança, corpo de bombeiros, polícia militar, perícia, mas já não podia fazer nada. A morte foi instantânea. A Polícia Civil esteve no local também com trabalho pericial, levantando informações para se chegar à autoria deste crime. Mais um crime de natureza
que pode levar a crer em execução pela forma como aconteceu, mas isso fica a cargo da Polícia Investigativa, até porque esse caso já está sendo analisado. De toda forma, um homem de 51 anos de idade perdeu a vida de forma violenta hoje de manhã no bairro Santa Rosa, aqui em Uberlândia. Wagner. Resta saber aí quais as linhas de investigação que a Polícia Civil vai assumir. Gente, essa imagem é impressionante. A caminhonete acaba de estacionar, você está vendo mais no alto, no lado esquerdo da tela, motociclista, então ele para tranquilamente, estaciona a moto, ali desce o tripézinho, né, como outro motociclista qualquer. Você está vendo aí ele desce, dirige até a caminhonete, já com a mão na cintura e descarrega uma arma, meu amigo. O motorista da caminhonete não teve nem tempo de sair, então deveria já estar sendo seguido. Aí o cara vai lá, vários times da queima-roupa, ele vai no sentido da motocicleta, depois ele volta para dar uma conferida. Ele abre a porta da caminhonete e confere, entendeu? Para ter certeza que tinha matado, e depois vai embora. E depois vai embora como assim? Se fosse uma situação normal. Isso, Uberlândia, hoje cedo. Tá certo? Aí a Polícia Civil não vai, como eu disse, não descarta nenhuma linha de investigação, relacionamento com tráfico de drogas, um crime passional, dívidas com agiotagem, não se sabe, tá? A investigação vai mostrar pra gente. Agora que a gente fica assustado, a gente fica muito assustado com isso. Carlos Vilela, a polícia se manifestou, ela chegou a falar a respeito, né? Que mais informações você pode trazer pra gente? Porque a gente fica assustado. A gente fica assustado com um caso como esse. Sim, o susto foi geral, a comunidade do Santa Rosa assustada. Agora sim, Bagnete, várias unidades da Polícia Militar ali daquela região que está sob o comando do 32º Batalhão já iniciaram os trabalhos de praxe, fazendo ali um cerco-bloqueio, levantando informações preliminares. Só para destacar, Bagnete, a violência deste atentado, os tiros atravessaram a caminhonete de um lado para o outro e acabaram também atingindo a residência que fica do lado direito do motorista. A Polícia Militar esteve sim, fez os trabalhos preliminares, como vai explicar para a gente, inclusive a situação dessa vítima de 51 anos que foi aí alvejada. Nós conversamos com o Tenente Coronel Davi, comandante do 32º Batalhão. Veja. A gente ainda não tem essas informações, isso está sendo trabalhado, não parece ser uma ocorrência aleatória em que essa vítima teria sido abordada aleatoriamente. Parece, né, dá a entender pela dinâmica aqui, que esse motociclista já sabia que essa vítima estaria próximo desse local aqui. A vítima não mora aqui próximo desse local. Estamos levantando todas as informações, a Polícia Civil já está no local, essas informações serão repassadas aí para a Polícia Civil para que ela possa fazer essas investigações e chegar na autoria desse fato criminoso. Bom, de informações que a gente tem da vítima, a gente já sabe que essa vítima ela já foi alvo de uma operação, ele já esteve preso no estabelecimento prisional, mas essas informações ainda serão trabalhadas ainda. Tá aí então a fala da Polícia Militar que esteve no local, né, falando de possíveis antecedentes criminais desse homem que foi assassinado. Né? Agora tudo isso, de novo, eu repito, cabe à Polícia Civil investigar. Parece que esse homem aí também era músico aqui na cidade de Uberlândia. Enfim, vamos aguardar aí o desfecho dessas investigações. Agora que a gente fica assustado, porque Uberlândia não tá brincadeira, não. Hoje é terça-feira, ontem, na segunda, nós começamos aqui, então, a semana falando, justamente com Carlos Vilela, desses dois jovens que foram assaltados num bairro nobre aqui de Uberlândia. O rapaz, na tentativa, Carlos Vilela, de proteger a namorada, acabou sendo esfaqueado. E aí a polícia conseguiu chegar a um dos suspeitos. Sim, e a gente acredita que este crime de hoje pela manhã vai ter o mesmo desfecho e celeridade por parte da Polícia Civil, porque este caso do assalto que aconteceu na noite de sexta-feira, em que um jovem de 25 anos acabou esfaqueado e a namorada dele também presenciou o fato, hoje a Polícia Civil deu a resposta, até porque imediatamente após o fato começaram as investigações, houve todo um rastreamento, uma perseguição
primeiro e na mesma madrugada a polícia já encontrou o carro da vítima que estava escondido no residencial do bairro Mansur. E a partir daí, Bagnetti, as investigações foram tomando uma linha que levaram até a apreensão de um dos 2 adolescentes que cometeram este crime, que estão envolvidos com esse crime. Essa apreensão aconteceu no bairro Saraiva, mas antes a polícia também passou por outros endereços que têm relação familiar com um dos autores. Na casa, inclusive, foram apreendidas drogas, grande quantidade de drogas que estava em poder de um dos parentes de um desses adolescentes. Esse adolescente já foi apreendido, entregue ao CESEU, está à disposição da Vara da Infância e da Juventude. O outro adolescente está identificado. Hoje a Polícia Civil concedeu uma entrevista coletiva falando de como está o andamento da investigação, dando a resposta para a sociedade. Nós conversamos com o delegado Dr. Carlos Fernandes, que é da pasta de homicídios. Veja. Eles não tinham uma vítima prévia, então foram para o local e esperou, no primeiro momento, uma vítima que se aproximasse deles. E no momento que esse casal chegou ao local, a rua lá é um pouco erma devido à existência de árvores, né, pouco iluminada. E eles realizaram essa abordagem no primeiro momento. Essas vítimas, claro, assustaram, né, naquele momento e eles anunciaram o assalto. No primeiro momento, apontando uma arma de fogo, a vítima até teria falado que seria uma réplica. E nesse momento ele se afastou um pouco. Foi quando esses dois tentaram colocar a moça no veículo. Esse rapaz retornou, aí um dos adolescentes sacou uma faca e disse: essa aqui é verdadeira. E foi quando ele desferiu vários golpes contra essa vítima, entrou em luta corporal, bravamente, e essa vítima evitou que fosse levada a sua namorada. Você viu aí, então, o delegado de homicídios falando que os 2 adolescentes, menores de idade, tá? Eles não tinham um alvo já escolhido. Eles saíram para assaltar. Eles saíram para cometer o crime. Se aproveitaram da região ali, você está vendo muitas árvores, né? Lugar mais escuro, e foram para cima do casal na tentativa de pegar o carro. O delegado falou aí, então, que eles queriam, né, o rapaz na tentativa de defender a namorada, que ela não fosse levada ou agredida pelos criminosos, acabou sendo esfaqueado, porque estavam com uma arma de brinquedo e uma faca de verdade. Né? A informação que se tem é que a defesa do adolescente aí se manifestou, falando que ele não oferece perigo à sociedade, que ele não foi preso em flagrante, que vai recorrer da apreensão. Né? Agora, de novo eu repito, a sensação, o medo que o cidadão em Uberlândia está vivendo não é brincadeira. Porque a gente está falando ali, ó, Avenida Francisco Galassi, região nobre, área zona sul de Uberlândia, Santa Rosa, aí região mais afastada, ali para o lado da Liberdade, Nossa Senhora das Graças, enfim. Não estão escolhendo lugar nem dia nem hora, entendeu? Está alastrado por toda a cidade. Uma situação assustadora. Precisa dar um tratamento de choque aqui na cidade de Uberlândia. E tá em curso Operação Carnaval, um reforço aí, então, da segurança pública, visando dar mais, né, segurança ao cidadão, mas o bicho está pegando em Uberlândia. Ou isso será que não é suficiente? Foi identificado o suspeito de matar e abandonar uma mulher, o corpo dessa mulher em um canavial. Nós mostramos com exclusividade em primeira mão no Minas Urgente de ontem com o Juliano Carlos, que segue acompanhando essas investigações. Boa tarde para você, Juliano. O que a Polícia Militar, a Polícia Civil já sabe até agora? Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Os policiais fizeram um trabalho incessante ontem, desde o momento em que foi encontrado o corpo da vítima, motorista de aplicativo aqui em Uberaba, de 42 anos, a Aline Romualdo dos Santos, ela que foi encontrada desovada nesse canavial ontem. Então, os policiais militares fizeram levantamentos, trocaram informações e, através das tatuagens, os nomes que tinham as tatuagens, conseguiram chegar
chegar à identificação dela, porque eles conseguiram os nomes das tatuagens, fizeram consultas, descobriram os nomes dos pais, foram até a residência e ela foi identificada. Desde então, os policiais iniciaram os rastreamentos, conseguiram imagens de câmeras de segurança do crime que aconteceu na porta da casa dela na noite do último domingo, na rua São José, no Parque São Geraldo. As câmeras de segurança flagraram essa moça chegando do carro, ela discutiu com um casal, inclusive com o enteado dela, que era o filho do companheiro dela e também com a companheira dele, com a moça que estava junto, e durante essa discussão ela foi agredida, foi espancada e esfaqueada. O suspeito colocou o corpo dela dentro do carro e fugiu, e o casal também fugiu na sequência. Então, com essas imagens, os policiais foram até uma casa aqui no bairro Maria Alice, prenderam o casal, eles disseram que emprestaram o carro para o suspeito fugir. A polícia conseguiu o paradeiro dele, foi até a cidade de Delta, mas os policiais chegaram, ele já tinha saído da casa em que estava. Os policiais prenderam a pessoa que deu lá o esconderijo para ele e durante levantamentos e trocas de informações foi descoberto que ele estava indo para o estado de São Paulo. Então as polícias comunicaram aos policiais paulistas, foi feito um cerco-bloqueio e esse jovem foi preso com um comparsa e também o dono da casa lá em Pirassununga. Eles vieram para a delegacia de polícia civil hoje pela manhã, foram apresentados ao delegado de plantão, estão prestando depoimentos nesse momento e segundo a polícia militar, esse jovem confessou que matou a Aline a facadas aqui em Uberaba. Então a Polícia Civil vai definir o destino dessas pessoas, tanto do casal que foi detido primeiramente, suspeito de coautoria, quanto o envolvido que deu as facadas, o enteado dela e as outras pessoas que davam a fuga. Baguirete. Tá certo, Juliano. A gente não tem dúvida em falar que é um crime com requintes de crueldade, né? Da forma que o Juliano Carlos relatou pra gente, um crime com requintes de crueldade. É pior ainda a cena da mulher, o corpo jogado como se fosse um monte de lixo no meio de um canavial. O que essa família não está passando, não tem explicação. Não tem explicação. Agora eu quero ir para Araxá, outro caso intrigante que nós mostramos também em primeira mão. Estamos acompanhando de perto as investigações. Aquela mulher que foi encontrada completamente carbonizada dentro de casa e logo depois um homem morto dentro de um rio próximo. O César Campos que trouxe as informações, ele está lá na delegacia especializada em Araxá e traz para a gente os desdobramentos dessa investigação. César, boa tarde para você. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estive agora há pouco com o delegado Vinícius Ramalho, ele que conduz aí essa investigação. O que a gente sabe até o momento, uma dúvida que ficou ontem por solucionar, se o carro que aparecia nas imagens de uma pessoa saindo da casa e o mesmo carro que foi encontrado nesse rio aí, onde esse homem foi encontrado, o corpo dele foi encontrado, são os mesmos. Sim, é o mesmo carro e, segundo a Polícia Civil, o caso está praticamente solucionado. Essas duas pessoas, essa mulher e esse homem, tinham um relacionamento. E quem vai explicar para a gente como é que acontecia, como é que era esse relacionamento, é o delegado Dr. Vinícius Ramalho, que falou com a gente agora há pouquinho. Vamos ouvir. Então a senhora Cláudia estava mantendo um relacionamento amoroso com esse indivíduo e ele, indignado com a intenção dela em romper o relacionamento, em terminar esse relacionamento, provocou a morte dela, posteriormente incendiou a residência onde ambos moravam e depois ele se refugiou para uma área de mata localizada nas imediações da cidade de Araxá, onde cometeu o autoextermínio. O cadáver do autor, né, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros no sábado, dia 15, dentro de um curso d'água e encaminhado ao IML, onde foi constatada a causa do óbito aí, afogamento. Com relação ao cadáver da senhora Cláudia, dessa vítima do crime de feminicídio, em razão do estado de deterioração que o cadáver se encontrava, ele foi encaminhado ao IML de Belo Horizonte para passar por exames na seção de antropologia, que vão determinar aí diversas características do corpo da vítima, mas também a causa que levou o seu óbito.
Bom, nós voltamos a falar ao vivo aqui de Araxá, o doutor falando inclusive dessa questão do IML de Belo Horizonte, que vai fazer agora a averiguação aí desse corpo, mas segundo o doutor, a probabilidade de ser a Cláudia, essa vítima, é muito grande, porque os vizinhos relataram que ela é quem estava na casa naquele momento. Outra dúvida é em relação à causa da morte desse homem. Segundo a Polícia Civil, a causa da morte foi afogamento, apesar de haver outras marcas do corpo dele. Inclusive, Magnete, uma das dúvidas era essa facada, quem deu essa facada? Isso ainda não está solucionado. O doutor Vinícius falou que vai ainda investigar melhor essa questão da facada que estava nesse homem, mas ele morreu afogado, isso já está confirmado aí pela Polícia Civil. Em relação ao bilhete que estava dentro desse carro, a gente até mostrou imagens desse bilhete de ontem, ele tinha o nome de uma pessoa, essa pessoa já foi ouvida, mas a princípio não tem relação aí direta com esse crime. A Polícia Civil falou que esse caso, inclusive essa questão do bilhete, segue em sigilo nesse momento. Magnete, eu vou aproveitar que eu estou aqui bem na porta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Araxá para dar uma outra notícia, uma tentativa de feminicídio nesse momento em Araxá. A Polícia Militar acabou de deixar aqui um homem de 33 anos preso. A vítima seria a companheira dele de 23 anos. Ela foi para a UPA, está passando nesse momento por um procedimento cirúrgico na Santa Casa de Misericórdia de Araxá. A faca utilizada no crime já está apreendida, está aqui nesse momento aqui na delegacia e a gente vai seguir acompanhando esse caso. É uma tentativa, a princípio, uma tentativa de feminicídio que ocorreu no bairro Urciano Lemos. Agora, no horário de almoço mesmo, a gente está dando essa notícia aí em primeira mão, já acompanhando esses dois casos aí tristes aqui na cidade de Araxá, que acabam acompanhando uma série de outros casos aqui na região. Impressionante, né, Magnete? Eu volto com você. Impressionante, César. Mais um caso de extrema violência, de extrema covardia contra a mulher. César acabou de receber informação compartilhando com a gente. O caso do outro lá, que tudo indica, ontem nós levantamos essa possibilidade aqui, o carro que aparece na cena, saindo da casa onde teve o incêndio, a mulher foi queimada e depois o carro encontrado no rio. Covarde 2 vezes, matou a mulher queimada, que tudo indica a investigação, e depois tirou a própria vida. Então a gente para pensar, né? Fala, gente, o mundo está de ponta cabeça, que violência é essa que a gente está vivendo, se deparando? Não é o programa que é violento, não. Essa é a realidade das nossas cidades. Passamos por 2 casos terríveis em Uberlândia, mais um caso terrível em Uberaba. Lembrando que ontem 2 mulheres foram assassinadas, final de semana 2 mulheres foram assassinadas em Uberaba. E agora o César aí, então, acompanhando esse caso e trazendo mais uma informação de uma mulher agredida. Aonde a gente vai parar? Deixa eu respirar, você respirar aí, para a gente falar de economia. E economia, promoções e ofertas incríveis, você já sabe, com o Supermax, tá? Ofertas como essa que eu vou trazer para você da terça e quarta, sacolão, que você confere a partir de agora aqui comigo. Olha só, maçã, o pacote de 1 quilo, só R$ 7,99. Manga ou melão amarelo, só R$ 3,99 o quilo. A uva branca, bandeja, só R$ 6,99. No açougue do Supermax, músculo bovino, só R$ 32,99 o quilo. E para fechar, tem margarina Cremosi, 500 gramas, só R$ 4,99, viu só? Lembrando que essas e outras ofertas você encontra em uma das lojas Supermax ou pelo aplicativo do vizinho, tá certo? Então não perde tempo não, bora aproveitar. Supermax, economia pertinho de você. Vou fazer o primeiro intervalo aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho, advogado do povo. Mande suas perguntas, eu volto já. Imperdível! Chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 horas da Uniodonto Minas. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais moderna e completa. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore sua saúde bucal agora mesmo com os nossos profissionais especializados em implantes. Mas atenção, é só essa semana. Agende já sua avaliação. Vagas limitadas. Agende já pelo WhatsApp. Centro Clínico 24 horas Uniodonto Minas. De uma simplicidade natural, se enxerga uma grandeza sem igual.
um olhar que acalma, que enobrece o fundo da alma, onde se diz não haver mar, há mares, de amor, de amores, de vida, encanto e sabores, onde o canto encanta, a vida canta o nosso orgulho de ser Minas Gerais. É Band Uai! Caminhos da aprovação. Um oferecimento BioRossi, até 100% de desconto na parcela por meio do exame de bolsas. Inscreva-se. Toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor Leandro Souza, sempre gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Olá, Bagnete, tudo bem? Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Minas Urgente. Seja muito bem-vindo, doutor. Para você participar, muito fácil. Bandzap aí, então, na tela à sua disposição. Peço que mande o nome e a cidade onde está nos acompanhando. E aí, então, o doutor Leondas responde para a gente. Doutor, vamos começar aqui com o Heleno. Heleno está acompanhando o nosso programa. Doutor, gostaria de saber a diferença de uma indenização por danos morais e um processo criminal. Interessante a pergunta, doutor. Muito bem. Bem, eu creio que talvez a pergunta pode ter sido motivada como um efeito de uma sentença penal condenatória, pois o dano moral pode sim advir de uma sentença penal condenatória. Ou seja, um crime é praticado, há uma lesão corporal. Ora, se houve uma lesão à integridade física de outrem, não obstante o cumprimento de pena em razão deste ato criminoso, o ato ilícito de natureza civil, que no caso específico comportaria a indenização por dano moral, sim, ela sim pode ser arbitrada no caso concreto. Então, o dano moral é de natureza civil, então é compelido o devedor a pagar uma quantia em dinheiro para satisfazer aquele dano de ordem psicológica que a pessoa veio a sofrer. E já a condenação criminal, há uma restrição da sua liberdade em razão de um crime previsto na norma penal incriminadora. Então, fazendo essas diferenças, um pode nascer do outro, mas um tem natureza civil, o outro tem natureza penal. Doutor, o Ivan dos Reis está acompanhando o programa. Gostaria de saber se, num condomínio, se você pode colocar uma câmera dentro do apartamento direcionado somente no veículo. Se isso é proibido, se é legal ou ilegal. Bem, curiosa pergunta. Mas quando a gente entra em condomínio, nós temos uma regra a ser observada. É justamente a convenção. A convenção condominial, ela cria regras para todos os condôminos. Então, se há essa previsão expressa, sem problema. Porque quando não há previsão expressa, se você invadir a privacidade de um terceiro, isso pode configurar dano moral. Principalmente quando é uma área que transitam outras pessoas. Você coloca a câmera no seu apartamento na parte interna sem problema nenhum, você está dentro da sua propriedade. Mas se porventura atingir um terceiro que de repente passa por aquele local, isso pode configurar um dano, ou seja, uma violação do direito de imagem. Então tem que observar a convenção condominial antes de tomar qualquer atitude nesse sentido. Doutor, o Wellington de Uberaba faz a seguinte pergunta: o que fazer quando o inquilino não assina a notificação de desocupação do imóvel e nega entregar a via do contrato? Você tem que entrar com ação judicial para compelir a essa finalidade. Bem, se ele não entrega algo que está em sua posse, é uma ação de obrigação de entrega de coisa. Esse é o caminho jurídico a ser providenciado. Agora, quando alguém esbulha uma posse, em outras palavras, em termos simples, eu permaneço no imóvel cujo contrato se encerrou, eu tenho que ser despejado de lá. Então, é uma ação de despejo. Então, verificar o caso concreto pode ser uma quanto outra medida. Doutora Flávia faz a seguinte pergunta: tem um imóvel que está em meu nome e no nome do meu ex-marido. É possível eu vender a minha parte, os 50%? Sim,
é possível vender a sua parte. Só que tem que ser observado, primeiramente, a meação desse imóvel no processo de separação. Sejam separação de conviventes ou, no caso, o próprio divórcio, se for casado, no papel, entre aspas, né? Bem, se essa questão jurídica ela foi resolvida, não há problema. O problema é quando ainda pende esse litígio. Nesse caso, você precisa da anuência, da concordância do seu ex-marido para poder ceder a sua parte para um terceiro. Doutor, olha só, muitas perguntas chegando aqui. Ela não mandou o nome, é de Uberaba. Doutor, Meire, é a Meire que está participando aqui. Tem uma criança que não tem nada a ver comigo, mas como a mãe dessa criança foi esposa do meu filho, eles separaram, a criança tem 13 anos hoje e ela continua com essa criança. Só que ela disse que hoje está sobrecarregada. A criança tem 2 famílias do outro lado. Ela quer saber se ela pode desvincular dela a guarda dessa criança e passar para ex-nora. Como fazer isso, doutor? Complexa a situação, complexa a situação. Isso tem que ser estudado, precisa requerer, no caso, a participação do Ministério Público, porque envolve interesse de menor. É um caso que, assim, é até um pouco complicado responder ao vivo, porque é um caso que merece uma análise minuciosa. Mas é uma análise, é uma questão que pode sim ser resolvida, a depender do caso concreto, mediante o manejo de uma ação de filiação. Necessariamente pode ser um caso de adoção, pode ser um caso de inversão de guarda, tem que analisar o caso concreto. Mas esse caso ele é muito peculiar e precisa de uma análise bem aprofundada, dada a sua sensibilidade. Doutor, o Paulo Henrique, aqui de Uberlândia, ele gostaria de saber quais são os direitos dele, uma vez que ele foi mandado embora do emprego em menos de um mês. Então, foi mandado embora menos de um mês, aí a resposta ela pode trilhar para 2 caminhos jurídicos. Se você teve a sua carteira registrada em menos de um mês, necessariamente pode ser que você esteja sob a questão jurídica voltada para o contrato de experiência. Foi dispensado, pagam 12avos de férias, 13º, fundo de garantia proporcional, ponto. Não há muito o que discutir. Agora, quando não tem um registro, isso pode sim desaguar em outros direitos, como o aviso prévio indenizado e até mesmo em uma multa de um salário, conforme artigo 477 da CLT. Então, é verificar em qual caso vai adequar a questão que você colocou. Doutor, o Deon Teixeira está acompanhando o nosso programa. Ele conta o seguinte: comprou um caminhão usado com 90 dias de garantia. Nesse período, ele precisou trocar alguns itens na interna do motor. Polias, correias, bomba hidráulica. Ele quer saber se a garantia vale nesse tipo de serviço. Vale, entendo que vale sim. Tem que ser observado nessa questão de garantia, de aquisição de veículos usados. É o que necessariamente é um defeito não comum. O que é o defeito não comum? Vamos lá. Um problema no motor não é um defeito comum. Se compra a coisa sob a expectativa que ela é apropriada para o uso. Então, se tem um defeito oculto, qual chamamos de vício redibitório, então sim, há a necessidade da garantia acobertar esse tipo de defeito. Agora, vamos considerar outras questões, como eu tenho que trocar um óleo, tenho que trocar uma pastilha. Bem, não é o caso específico, porque se trata de questões de manutenções cotidianas para possuidores de veículos automotores. Então, é verificar a natureza do defeito para ver se enquadra, se é uma questão de manutenção cotidiana ou se de fato é um defeito que surgiu e que não deveria ter surgido. Doutor, o Rogério Prado, em Uberaba, sempre acompanhando o nosso programa, olha só a situação. Sujeito em um caminhão bateu no poste na porta da casa do Rogério. Derrubou o poste em cima do carro dele, danificou o carro e derrubou o muro. Muito bem, o motorista mandou consertar o muro. Agora, o carro, ele está enrolando para fazer o conserto. O que ele deve fazer numa situação como essa? Ele está achando que não vê outro caminho a não ser entrar na justiça. É quando se não resolve amigavelmente, tem que entrar na justiça.
o que a gente aconselha a fazer, mande uma carta por escrito, mande um e-mail, mande um WhatsApp, e coloque um prazo. Olha, preciso que você solucione a questão num prazo de 72 horas. Caso em que não acatado a solução, o requerimento colocado, vamos entrar com ação visando a reparação de danos. O caminho é esse, tente cobrar de forma amigável, não sendo satisfeito este ponto, tem que entrar com ação mesmo, não tem outro caminho. Essa é só a primeira participação do Dr. Leônidas, ele continua com a gente, você está vendo o BandZap, pode continuar mandando suas perguntas, daqui a pouquinho ele retorna para responder. Combinado, doutor? Combinado. Tem muita pergunta aqui, tá certo? Conto com a sua participação. Olha só, deixa eu falar com você aí de casa, te fazer uma pergunta. Seu sonho ou o sonho do seu filho é conquistar aquela tão desejada vaga na universidade? Que coisa, né? Então preste atenção porque eu tenho uma dica que pode mudar tudo. É isso mesmo, o caminho ideal para alcançar essa meta é o curso preparatório BioRossi. Lá, a metodologia é diferente de tudo que você já viu e eu vou te mostrar por quê. Eles combinam foco, disciplina e um suporte totalmente individualizado, que faz toda a diferença na hora de concorrer a uma vaga no vestibular, viu, gente? Eles entendem que cada estudante é único e precisa desse acompanhamento individualizado para alcançar os melhores resultados. E sabe o que é melhor ainda? Só de você participar da entrevista de apresentação do curso, você já garante 20% de desconto. E mais, você também pode fazer o exame de bolsas e garantir 100% de desconto. Já pensou? É imperdível, né? É a chance de você estudar com o que há de melhor em aprovações aqui na nossa região. Então não perde a oportunidade não, estude no BioRossi e transforme dedicação em resultados. Olha só, falando em educação, falando em investir aí em você, começou hoje a distribuição das novas carteirinhas da Tarifa Zero aqui em Uberlândia, né? Então é o início dessa entrega, vamos saber do Carlos Vilela como é que vai funcionar aí para que o estudante tenha a sua carteirinha e o passe livre, né, Vilela? Exatamente, Bagnetti. Até então, tudo estava funcionando em caráter, vamos dizer, experimental, porque foram feitos os cadastramentos, foram mais de 50 mil cadastros em uma semana, mais de 150 mil viagens durante essa semana que esses estudantes fizeram gratuitamente, mas todos os que fizeram o cadastro começaram a receber hoje os cartões definitivos. A carteirinha, a antiga carteirinha definitiva, um cartão muito bem confeccionado, chipado, através do qual o estudante vai ter o acesso à gratuidade no transporte. Hoje as entregas começaram simbolicamente no Terminal Central, na sede da Ubertrans, mas vale a dica aqui importantíssima. Todos que fizeram o cadastramento, na hora de fazer o cadastramento, colocaram onde quer retirar a sua carteirinha, o seu cartão, que podem ser retirados nas unidades do transporte coletivo, ou seja, nos terminais que existem em Uberlândia, Central, Segismundo, Luizotti, enfim, todos os terminais que ficam próximos às residências desses estudantes. Lembrando, Bagnetti, que o credenciamento eles têm que ser feito na página da prefeitura e não precisa ir nesses locais para fazer. Continuam aí recebendo os credenciamentos e à medida que forem feitos, os cartões definitivos vão sendo entregues aí aos estudantes. Essa é a novidade e a perspectiva é de que até o final do mês, todo mundo que é estudante em Uberlândia e que tem acesso à gratuidade do transporte gratuito, né, vai poder estar com a carteirinha na mão. Essa é a informação. É por falta de avisar, né, Carlos Vilela? Todo dia a gente está falando como é que funciona, né, quais são os requisitos, quem se enquadra no perfil para ter acesso ao benefício. Então, anda ligeiro, não dá bobeira não, garanta aí o seu cartão e, né, para que você tenha acesso a esse transporte gratuito aqui na cidade de Uberlândia. Mas eu estou pensando aqui, as aulas começaram há pouco, pessoal aí organizando a vida ainda, mas tem muita gente que está de olho no carnaval, primeiro feriado prolongado do ano, muita gente pensando em curtir os 4 dias de festa. Vamos saber como é que vai ficar o comércio, né? O comércio aí então que oscila o funcionamento durante a festa. O Gustavo Galvão aqui está ao vivo com a gente e traz os detalhes aqui. O que ficou acertado em Uberlândia, Galvão? Boa tarde para você.
Oi, Bagnetti, boa tarde para você. Uma excelente terça a todos que acompanham o Minas Urgente. A Câmara dos Dirigentes Lojistas, então, determinou o horário do funcionamento do comércio durante as festividades do Carnaval 2025 aqui em Uberlândia. No entendimento da CDL, o Carnaval não é um feriado nacional para a categoria, mas ainda assim, porém, no entanto, todavia, vai existir sim a alteração no horário de funcionamento. E é comum também que as empresas não funcionem nas segundas, dia 3 de março e terça, dia 4 de março, de Carnaval, como é de praxe, devido na segunda-feira, dia 3 de março, ser então comemorado o Dia do Comerciário, que é os empregados do comércio, então do comércio varejista de bens e serviços, e também o comércio atacadista, portanto, não desempenha as funções normais neste dia que eu mencionei. E fica também como ponto facultativo as lojas de rua e shopping centers, no caso, então, se flexibilizar a data. Além disso, a CDL define também que é permitido o funcionamento normal do comércio na terça-feira e na quarta-feira de cinzas em diante, o horário comercial sem nenhum tipo de alteração. Ricardo Bagnetti. Valeu, Galvão. O que é combinado não é errado e a vida segue apesar da festa. Você precisa comer, precisa ir no supermercado, na farmácia e assim por diante, não é verdade? Aí tem que ter um entendimento entre patrão e empregado. A gente pode até perguntar para o nosso advogado do povo daqui a pouquinho. Vou fazer um intervalo rapidinho. Você não sai daí, manda sua mensagem que eu volto já. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Supermercado Bom Preço, ofertas especiais toda semana, sempre pensando em você. Afinal, aqui é o lugar de fazer economia. Não deixe de aproveitar Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. Minas está de volta, lembrando você do Minas Faz Sala para você, promoção aí para você ganhar uma sala novinha e continuar assistindo o nosso programa aí no conforto da sua casa. Faz um vídeo falando por que você quer ganhar esse super presente aqui da Band Triângulo, tá certo? As regrinhas estão aí, você pode bater a foto da tela ou ir lá no Instagram, @BandTriângulo, saber como é que funciona e participar. Essa semana a gente começa a mostrar os vídeos. O mais criativo vai ganhar esse super presentão aqui do Minas Urgente, tá bom? Daqui a pouquinho tem advogado do povo, mas agora eu quero falar de saúde com você. O Ministério da Saúde ampliou o público de vacinação contra a dengue. Vamos entender, então, enquanto aumenta, né, esse contingente aí de pessoas atendidas, Galvão. Bagnetti, essa determinação saiu na última semana e, além de expandir o público para receber a nova vacina da dengue, o Ministério da Saúde também pretende ampliá-la para novos municípios, principalmente, sobretudo, aqueles municípios com menor densidade demográfica. Olha só, além do remanejamento para esses novos municípios, em caráter temporário para as doses que irão vencer nos próximos dias, essa iniciativa foi feita também para garantir que todas as vacinas cheguem à população e em resposta à baixa adesão. As doses com um prazo de 2 meses de validade poderão, então, ser remanejadas para municípios que ainda não têm a vacinação e ser aplicadas em faixa etária ampliada. Ou seja, até o momento, ela só está disponível para criança e adolescente, e será contempladas também pessoas até os 16 anos de idade. Já para as vacinas que têm 1 mês de validade, a ampliação ela pode ser ainda maior
maior, seguindo a bula e aplicada em pessoas de 2 a 59 anos de idade. E por falar nisso, aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a vacina permanece dos 10 aos 14 anos, já que as doses vencem em apenas novembro e dezembro, no fim do ano. A prefeitura daquele município ainda ressalta que está monitorando a situação epidemiológica da cidade. Em Uberlândia e em Patos de Minas também não vai haver a ampliação da vacinação, já que esses imunizantes disponíveis foram aplicados e não possuem datas próximas do vencimento. Eles também vencem no segundo semestre deste ano 2025. Ricardo Bagnetti. Obrigado, Galvão. Estão ampliando aí então o público que pode se vacinar contra a dengue, porque a procura está abaixo do previsto, abaixo do planejamento. A gente falar em não se vacinar é um retrocesso, né? O Ministério da Saúde, alguém tinha que criar uma forma, entendeu? De você fazer uma compensação. Você tomou a vacina, ficou doente, você vai ser atendido com menos intensidade. Claro, você vai ser atendido na rede pública. Ficou doente sem tomar a vacina, não tem atendimento para você. Tem que ser assim. Ambulantes que foram transferidos ali da Praça Tubal Vilela para a Praça Jaci de Assis, o antigo fórum aqui de Uberlândia, estão insatisfeitos com a estrutura do local. Já tem um ano que eles foram para lá, a estrutura deixa a desejar, segundo os próprios comerciantes, e as vendas, ó, lá embaixo. Foi com a esperança de ter melhores condições de trabalho e mais procura nas mercadorias que a dona Vilma e dezenas de outros ambulantes aceitaram sair da Praça Tubal Vilela, onde estavam acostumados a trabalhar, para migrarem para a praça ao lado do Centro Cultural de Uberlândia. Acontece que pouco mais de um ano depois, a realidade é diferente do que eles imaginavam. Essas árvores, precisa podar esses galhos que está tudo cheio de cupim e cai. Hoje mesmo caiu um tronco aqui, quase que pega uma pessoa aí, que é arriscado. No sol não tem como trabalhar porque torra a gente aqui de baixo. E na chuva também não, porque molha tudo. Aí fica difícil. Para além dos fatores climáticos e da questão cultural, outro problema que as vendedoras relatam estar enfrentando é a queda nas vendas. E o que foi prometido para a gente é que a gente ficaria bem instalado, com condições de trabalhar, com propaganda para ter fluxo. Nós não temos fluxo aqui. Tem o quê? Pessoal que é da rua, que mora na rua, é o fluxo aqui. Então a gente perdeu assim 80%. Nós estamos com a perca de 80% do nosso rendimento. A Prefeitura Municipal de Uberlândia, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, liberou o ambulódromo em junho de 2023. O espaço comporta 118 vendedores, que trabalham de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã até às 19 horas, e aos sábados, de 8 às 14. Aos domingos e feriados, para abrir, é necessário uma autorização municipal. Antes de serem direcionados à Praça Jaci de Assis, a maioria dos ambulantes ficava instalada na Praça Tubal Vilela, local para onde Dona Vilma gostaria de voltar. E lá não, lá uma praça espaçosa, com fluxo, né? A gente não ficava tão apertado. Você vê, aqui é uma banca, vê aqui, ó. E aqui é a minha, olha a outra, a distância, tudo grudado, a gente não tem condições nem de conversar com o cliente. Se chegar 2 na banca dela, 2 na minha, não dá espaço para a gente atender o cliente direito. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos disse que dialoga junto com a associação que representa a categoria e que é responsável pela manutenção do local para auxiliar na elaboração, de viabilizar eventuais melhorias no espaço. No que diz respeito à poda das árvores, vão enviar uma equipe para realizar a vistoria. Fato é, esses comerciantes foram ali então para a Praça do Antigo Fórum, mas se você for na Tubal Vilela, nas calçadas ao redor da praça, tem ambulante lá ainda. Já está fora do lugar. E aonde esses comerciantes foram colocados, se der uma chuva de vento ali, molha todo mundo. Então precisa ser revisto sim. A gente tem um camelódromo municipal lá na Floriano, lá em cima, muito bem organizadinho, Então a gente precisava pensar num espaço adequado também para esses comerciantes. Mas agora eu quero te falar dos melhores amaciantes concentrados da atualidade. Claro, esses são os amaciantes concentrados TUF,
com muito mais explosão e fixação de cheiro em suas roupas. Gente, já experimentou? Tem que experimentar. A Start buscou o que é de melhor na perfumaria mundial para trazer esses lançamentos para você e para sua família. Tá? Os novos Tuf concentrados tem na versão de 1 litro e 1,5 litro. Você está vendo? Rende muito. Tá? E além da alta performance e maciez para suas roupas, essa perfumação de longa duração, tenho certeza que você vai adorar. Olha só. Sabe que o novo Tuf concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta Tuf, depois você me conta. Novo Tuf concentrado com 10 vezes mais perfume. A linha completa aqui, viu, gente? Novos amaciantes Tuf concentrado. Se você ainda não usou, não está usando, faz o teste, comprova, tá? E você vai ver que não precisa pagar mais para ter o mesmo resultado aqui que o Tuf tem. A qualidade é Start e na Start a gente confia. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas, na sequência, Advogado do Povo. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Conheça o novo Ford Territory na Ortovel. Um SUV moderno, tecnológico e esportivo. O maior espaço interno da categoria. Bancos com revestimento premium e muita conectividade. Motor 1.5 turbo de 169 cavalos. Encare a evolução por R$215 mil e IPVA 2025 grátis. Somente em fevereiro e enquanto durar o estoque. Só na Ortovel Ford. BR 050 esquina com a Avenida Afonso Pena. Prefeitura de Uberaba e Câmara Municipal de Uberaba apresentam Cerejeira Beauty Run, uma celebração especial ao Dia Internacional da Mulher. Dia 9 de março, corrida de 8,4 quilômetros, exclusiva para mulheres. E mais, a caminhada e corrida Kids. Vista sua melhor energia e venha fazer parte dessa celebração inesquecível. Cerejeira Beauty Run, corra pelo que te inspira. Apoio Band Triângulo. Organização Gaspar Esportes e Cerejeira Gastronomia Saudável. De volta aqui com o Dr. Leônidas Souza, para a gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Que sucesso, hein? Quanta gente participando, a gente só tem a agradecer a vocês, claro. Doutor, vamos começar aqui, retomar aqui com o Alexandre Silva. Ele gostaria de saber do doutor o seguinte, se tempo de afastamento pelo INSS e tempo de aposentadoria contam como contribuição para aposentadoria por idade? Conta sim. O tempo de afastamento ele vai computar sim nesse cômputo da aposentadoria por idade, embora suspenso o contrato de emprego, mas ele conta sim para esses efeitos. Doutor, ó, só aproveitar aqui e mandar um abraço da Maria Neuza Garcia, do Jardim Brasília, falando que adora o quadro, mandando um abraço para o doutor aqui, sempre está acompanhando a nossa participação. Quem está conosco agora é o Alain Bagnetti, trabalho em uma empresa há 1 ano e 8 meses. Sempre há vagas para que eu possa subir de cargo, mas eles preferem contratar pessoas de fora. O meu chefe sempre fala para mim, né, perto de outras pessoas, que não estou preparado para outros cargos, tenho que me preparar muito ainda. As vagas não são para qualquer um, né? As vagas não são uma apenas, são várias. Qual o procedimento devo tomar numa situação como essa? Ele está falando lá de Patos de Minas. Então, amigo, essa é uma questão muito intuitiva. Aí a questão legal, na lei, não há nada que obrigue o empregador, você, a subir de cargo. Quando eu falo lei em sentido estrito. Agora, quando eu menciono uma regra interna da empresa, essa regra interna da empresa,
ela faz lei entre as partes. Não tem aquela máxima que o contrato faz lei entre as partes? Exatamente isso. Então, se o empregador tem uma norma interna e estabelece planos de cargos e salários, e você cumpre os requisitos, que são requisitos objetivos, podemos dar exemplo: tempo de casa, pontualidade, produtividade. Sim, a empresa é obrigada a fazê-lo. Se não fizer, pode requerer para o juiz assim determinar. Mas, se for um caso de livre manejo do empregador na atividade empresarial, não há o que fazer. Aí você teria que pedir demissão e ir para outra empresa e procurar um emprego que te valorizem mais. Doutora Joana, lá de Uberaba, ela conta que trabalha há 8 meses sem carteira assinada. Ela quer saber se ela tem algum direito trabalhista. Detalhe, ela recebe semanalmente, toda semana. Todo final de semana ela recebe pelos serviços prestados. Perfeito. Todos os direitos trabalhistas, todos, sem nenhuma exceção. A falta de assinatura de carteira não exime o empregador de ter que pagar todos os direitos decorrentes da legislação do trabalho. Pelo contrário, é muito pior para o empregador esse tipo de conduta, porque ele vai ter que pagar depois tudo de uma só vez. Aí muitas pessoas reclamam, Magnete, das ações trabalhistas com pedidos altíssimos. Entra com ação na justiça, uma pessoa que ganhava um salário mínimo, mas está pedindo 80 mil reais, 60 mil reais. Bem, quando você tem uma somatória desses atrasos, horas extras, multas, descumprimentos de convenção coletiva, etc., etc., o somatório pode se aproximar dessa monta. Então, se não assinou carteira e for um empregado, aquela pessoa que está lá todo dia, recebe ordens, tem horário para cumprir, é muito pior para a empresa. É melhor que ele o faça. Ah, não tem dinheiro para contratar, então é melhor que não contrate. Mas respondendo à pergunta da amiga, a resposta é: você tem direito a todos aqueles previstos na lei. Doutor Walter, de Uberlândia, conta que assinou a rescisão, do trabalho de contrato, mas ainda não recebeu. O que fazer? Qual que é o prazo médio aí para esse pagamento? 10 dias, né? Esse é o prazo 10 dias. Estabelecido na lei. São 10 dias contados da data do último dia que você trabalhou. Então, eu trabalhei hoje, 10 dias corridos, contados daqui para frente. Não são 10 dias úteis, são 10 dias corridos. Não recebeu? Pô, tem que entrar na justiça para receber lá. Aí vai ter um problema para a empresa. A falta de pagamento no prazo legal incide a multa do 477 da CLT, que corresponde ao valor de um salário do empregado. Vai ter que pagar uma multa. Boa tarde, doutor. Meu esposo tem uma filha do primeiro casamento, eles são divorciados. Gostaria de saber se a filha, hoje com 24 anos de idade, ela fez um novo documento de identidade dela com o nome de quando a mãe dela era casada. Isso é certo? Quer dizer, usando o sobrenome do pai. Fez uma nova identidade com o nome da mãe quando ela era casada com o pai e já não são casados mais. Não há problema, porque ela pode se valer do nome da mãe, né? Do nome da mãe, do pai ali. Eu não vejo, num primeiro momento, eu não vejo nenhuma discrepância, nenhuma ilegalidade nisso. A conferir o caso concreto, mas o direito de filiação, ele se estende aos genitores, pai e mãe. Então, o fato de levar o nome ali da filha, de um dos pais ali, é totalmente legítimo. Não vejo nenhum problema nesse primeiro momento. Doutor, olha a pergunta aqui. Estou me habituando aqui, deixa eu ver o nome, vai aparecer o nome aqui para mim, mas a pergunta é a seguinte: meu pai tem 86 anos, trabalhou 15 anos como representante comercial e a indústria baixou as portas. Ele entrou na justiça e ganhou, mas ele é do regime quirografado. Quirografário. E segundo a informação que tenho, ele é o último a receber. Procede? É o Fábio Pessoa que está participando conosco. Na condição de representante comercial, infelizmente, me parece que sim. Se fosse condição de empregado, aí já não seria quirografário, já seria um crédito extraconcursal, que viria à frente dos demais. Essas circunstâncias se dão quando você tem o regime de recuperação judicial e falência, especificamente falência de uma empresa. Então, você compõe a lista de credores e tem uma fila de pagamento. Então, tem os preferenciais, tem os da linha do meio e tem aqueles
que são colocados lá no final. Então, me parece que foi o caso específico a conferir, mas se ainda está em vias de receber, esse tipo de processo costuma demorar bastante, é aguardar mesmo. Doutor Wellington está participando conosco, ele conta a seguinte situação: meu patrão, ele não assina carteira, mas cumpre com todas as obrigações trabalhistas certinho. Final do ano ele paga 13º, férias, ele paga. Tem mais algo que ele deva pagar, inclusive quando eventualmente vier a dispensa do serviço? Será que paga tudo certinho mesmo? É uma boa pergunta, né? Toda vez que não assina a carteira já tem uma pré-intenção de fraudar alguma coisa. Já vou dar o primeiro exemplo. Ele paga o seu FGTS? Não tem jeito, né? O FGTS é depositado na conta vinculada da Caixa Econômica. E só é possível pagar FGTS se tem registro em carteira. Então você já tem um grande prejuízo aí. Outros direitos previstos em convenção coletiva. Lá entre Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato das Empresas. Será que ele dá a cesta básica previsto lá? Será que ele dá alguns adicionais, tipo quinquênio, que podem estar previstos lá? Será que ele eleva e coloca o patamar mínimo salarial conforme previsto na convenção do sindicato? Acredito que não. Então tem que observar, ficar bem de olho, porque quando não assina a carteira, já tem um problema aí por trás. A Andréia, aqui de Uberlândia, doutor, ela conta que tem bastante tempo que ela saiu da empresa onde trabalhava, no entanto, a carteira digital dela consta em aberto o registro. O que fazer nessa situação? Notificar o empregador para que ele proceda com a baixa. Se ele não o fizer, tem que entrar com ação na justiça visando a baixa. Ou seja, para que ele tome essa medida sob pena de multa diária. E se não resolver entre um caso e outro, aí a própria Justiça do Trabalho, depois de entrar com a ação, ela vai proceder com a baixa dessa carteira. Agradecer, doutor Leandro Souza, pela participação mais uma vez. Muitas perguntas, hein, doutor? Sucesso no nosso quadro Advogado do Povo, que está de volta na próxima terça-feira. Combinado? Combinado, Bagnete. As suas perguntas, aquelas que não foram respondidas, a gente guarda para a próxima semana e você participa conosco também, tá bom? Olha só, gente, agora preste atenção nessa dica, ela é muito importante para você que quer economizar e ainda precisa ter um serviço de telefonia de qualidade, tá? A Algar Telecom, você conhece a Algar Telecom, né? Ela acaba de lançar uma oferta sensacional. É uma oferta de plano de celular, é o Algar Pré-Mais. Um plano de celular pré-pago, mas não é qualquer plano. É um plano de celular que entrega tudo o que você precisa. Ó, vem com 30 GB de internet, com noite livre, tá? Quer dizer que a partir das 9 horas da noite, você pode usar a internet à vontade, que não desconta do plano. E ainda ligações de WhatsApp ilimitadas, tá? E o melhor, você tem tudo isso com apenas uma recarguinha de R$30 por mês. Parece não, mas tá certo isso, viu, gente? Esse plano de celular Algar Pré-Mais tá mais barato que um cafezinho, hein? Você sabe o que eu tô falando. O chip Algar Pré-Mais você encontra em todo lugar. Tem aí no supermercado perto da sua casa, na padaria ou nas lojas da Algar Telecom, tá bom? É a hora de você aproveitar. Algar Telecom, sempre junto de você. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e a gente volta juntos aqui com muita informação no Minas Urgente. É um instante só. Há mais de 20 anos, Exata cuida da sua saúde com inovação, fórmulas personalizadas de qualidade, medicamentos seguros, garantindo seu bem-estar. Exata Farmácia de Manipulação, o seu remédio na dose exata. Garanta 20% de desconto na parcela do melhor curso preparatório da região. Participando da entrevista, você já garante 20% de desconto. E mais, com o exame de bolsas, esse desconto pode chegar em até 100%. Com uma média de 70% de aprovação, o BioRossi é o melhor caminho para a sua conquista. Inscreva-se agora para a entrevista e exame de bolsas e garanta o seu desconto. Não perca essa chance. Vem! Promoção de aniversário Móveis Araxá. Venha comemorar 25 anos de história com um festão de ofertas para você. Sofá retrátil reclinável com molas ensacadas e porta-copos só 12 de 229. Bora comemorar com mais descontos! Este sofá-cama super confortável e estiloso só 12 de R$ 169. Celebrar nossa história é celebrar cada cliente. Móveis Araxá, Rua Laur Prata com estacionamento grátis e Avenida Polônio Salles, próximo ao Shopping Uberaba.
Muita gente me perguntando ali no Bandzap, cadê a Vanessa Pires? Calma, gente, daqui a pouquinho coladinho no Band Mulher, ela chega de vez, tá só dando uma passadinha agora para falar um oi, né, Vanessa? Boa tarde para você. Tô falando oi, tô passando por aqui. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde, tudo bem com vocês aí? Pois é. Daqui a pouquinho começa o Band Mulher, a gente traz muito conteúdo quando o assunto é saúde. Vamos falar sobre uma escolha que as grávidas devem ter, ou às vezes não tem como, outra opção, mas se ela decide por ter um parto normal ou cesárea, quais são os prós e os contras. A gente vai trazer muita informação sobre isso, né? Também vamos falar de um assunto muito importante para famílias e é uma questão de saúde pública, que é a dependência pelo álcool. Então nós vamos receber um profissional para dizer como que a família pode ajudar uma pessoa que infelizmente passa por essa situação. Tem muita coisa boa por aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nós vamos falar sobre uma campanha que está sendo feita, muito bonita, para uma família aqui para arrecadar recursos para o tratamento do pequeno Gui. Mas, Bagnete, tem gente muito maldosa usando o engajamento da campanha para tentar arrecadar dinheiro de forma enganosa. Então tem esse alerta aqui. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. E eu chego para ficar. Tá bom, o pessoal tá na expectativa. Vou agilizar o lado do povo. Vou fazer um intervalo rapidinho, Vanessa. A gente segue proseando aqui e o Minas volta já. Até vai. Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Bem-vindos ao Colégio Futura. Da educação infantil ao ensino médio, oferecemos ensino de qualidade, com carinho e dedicação. Aqui seu filho é acolhido e valorizado em cada etapa do aprendizado. Vem ser Futura também. Carnaval Bahamas e Bahamas Mix, um desfile de preço baixo. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$14,99. Banana nanica quilo, ofertaço, só R$2,99. Pão de forma tradicional ou bisnaguinha vovó Tiná, R$4,69. Sobrecoxas ave nova quilo, só R$9,90. A 100 ou paleta ou peito bovino toda hora plena quilo, R$27,90. Néctar Del Valle 1 litro, R$5,89. Vem aproveitar. Aqui no Carnaval tem ofertas todo dia. O Minas volta com a polêmica das balanças nas rodovias aqui da região. Você tem acompanhado aqui no Minas Urgente, né? Motoristas e transportadores reclamando que a aferição está errada. Nós fomos até a Ecovias, a responsável pela administração da BR-365, para entender melhor sobre o funcionamento das balanças de pesagem. O Bruno Araújo, gerente de operações da Ecovias, falou com a gente. Foram mais de 7 mil veículos já fiscalizados, né, e enviados para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a NTT, que é responsável pela fiscalização e checagem desses excessos de peso. A importância do projeto garante que o excesso de peso, né, monitorado e fiscalizado tende a reduzir e, com isso, garantiremos mais segurança viária, menos acidente e também uma competição justa no setor de transporte em relação ao transporte de cargas. O grande trunfo do projeto é realmente pesar todo mundo. A partir do momento que você pesa todo mundo, você encontra pequenos excessos de peso acima do permitido, de 500 quilos, 300 quilos, seja por eixo, seja no PBT, mas também grandes excessos que chegam a 30, a 35, até 40 toneladas do seu peso bruto total permitido. Tem que confrontar, então, transportadoras, motoristas e aí, então, os responsáveis pelas balanças. Minas Urgente está chegando no finalzinho. Me despeço com essas imagens aí, ó, de 25 barras de chocolate e 2 pedaços de queijo que foram furtados em um supermercado em Uberaba. O suspeito colocava os itens no carrinho e depois colocava na cueca. Chocolate e queijo na cueca. Já pensou? A todos uma ótima terça-feira, tá chegando o Band Mulher, a gente se encontra amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol.
É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia, que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se apontar o se é triângulo, noroeste ou alto Paranaíba,